E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Estou bem, graças a Deus. Sigo rogando por vocês. Que Deus proteja, abençoe e oriente cada um de vocês. Hoje, no vídeo, a gente vai conversar sobre a coletiva, a apresentação do Vinícius Zanocelo. Vinícius Zanocelo é um volante que o Ceará contratou nessas 4 contratações, 3 contratadas de uma certa data que tem para o Campeonato Brasileiro, nessa segunda janela nacional de transferências. Então, ele já está por aqui, concedeu a sua primeira entrevista coletiva e já falou de cara que se sente pronto, se sente à disposição para estrear. À disposição, eu sempre fui um jogador que sempre me coloquei à disposição em todos os momentos da minha carreira, né? E agora não é diferente. É óbvio que isso está nas mãos do professor, do Léo, mas claro que eu estou à disposição. Obviamente que, como você disse, a minha última partida, se eu não me engano, foi dia 18 de maio. E depois disso, eu sou um cara que gosta muito de cuidar do meu corpo, de me preparar. Eu fiquei 10 diazinhos off aí, depois já comecei a treinar, já comecei a me preparar muito. E depois tive a volta no Santos, então continuei treinando. Sim, claro que falta um pouco de ritmo de jogo, né, que a gente vai adquirindo aos poucos, mas isso aí tá na mão do pessoal da fisiologia também, do professor Léo, mas estou sempre à disposição. O Ceará vai jogar diante do Red Bull Bragantino, é a partida do próximo sábado, quem sabe já o Vinícius em campo. Eu vou explicar para vocês devem perguntar, o Vinícius chegou final de semana passado, uma semana depois do Vina. Por que o Vina não esteve à disposição contra o Palmeiras? Por que o Vinícius está? Existe uma diferença, eu explico para vocês no vídeo. A gente também vai conversar sobre as contratações já feitas. 3 estão fechados para jogar pelo Ceará. Fechados assim com contratos assinados e já aqui treinando. O Vina, o Vinícius Zanocelo e também já está aqui o contrato assinado, inclusive o atacante que veio, o Rodriguinho, que veio da equipe do Cruzeiro por empréstimo, né? Tinham 2 possibilidades no Cruzeiro, o Rodriguinho já veio, já está aí, e tem a outra do Lautaro que não está fechada, mas esse não é o quarto dos acertados é o Paulo Baia. O Ceará já fechou tudo com o Fluminense, que vai liberar, ele vai voltar para o Primavera, fechou com o Primavera, vai vir para a equipe do Ceará e fechou com o Paulo Baia. Então, com o Fluminense, Primavera e Paulo Baia, tudo certo, mas o Baia ainda não assinou o contrato, então não dá para dizer contratado, mas dá para dizer fechado, dá para dizer acertado para vir jogar na equipe do Ceará. Então, também vou explicar essas situações para vocês no nosso vídeo. Agradeço demais vocês estarem conosco e peço que deixem um like. Vocês já sabem os assuntos, então, se quiserem deixar já o like, é muito legal e amplia o nosso acesso a novas pessoas para assistirem o vídeo na plataforma. Então, dê o seu like, deixe o seu like, o seu joinha, o seu legalzinho, o seu gostei, o seu ok. Na verdade, ele é a sua aprovação ao nosso vídeo e a gente só pode agradecer demais o quanto você, amigo, você, amiga, ajuda com o seu like e a sua aprovação ao nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição lá na página principal, clique no inscreva-se, vire um inscrito e a partir daí você pode confirmar todas as notificações do sininho, porque todo vídeo novo vai para você se você confirmar todas as notificações. Muito obrigado pela sua inscrição aqui no canal. Vamos falar sobre os assuntos? Sim, já, logo depois da mensagem de Primos Motopeças.
Vinícius Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Final de semana, chegou o Vinícius Anocelo. Final de semana passado. Já trabalhou normalmente com o grupo, já está participando dos treinamentos normais com a equipe do Ceará e já se sente, como vocês já viram aqui no vídeo, em condição de fazer a sua estreia pelo Ceará. Por que que ele pode e o Vina não pode? O que é que faz diferença? O que é que mostra a diferença entre Vinícius Anocelo e o Vina? Os dois jogaram lá em maio sua última partida. O Vinícius até antes, dia 17 de maio. Um dia depois, o Vina, dia 18 de maio. E por que que o Zanocelo já está mais perto de jogar do que o Vina? Porque depois disso, o Vina, que tinha direitos federativos livres, trabalhou com um personal trainer, com um preparador físico dele. Manteve a forma, manteve o nível de gordura, o percentual está bem abaixo, manteve a condição física, você vê que ele está numa boa condição física, mas ele não esteve fazendo trabalhos com grupo, trabalhos de time de futebol, trabalhos para jogar futebol. Esses começaram quando ele chegou ao Ceará, enquanto que o Vinícius Anocelo teve um período de férias, depois que encerrou no Estoril sua participação no futebol português, se apresentou ao Santos, que é dono dos seus direitos econômicos, e ele teve que iniciar os trabalhos com o grupo, ele estava trabalhando com o grupo do Santos. Então, ele estava se preparando, fazendo uma pré-temporada para jogar. Esse é o diferencial, é por isso que o Vinícius está à frente do Vina nessa questão de jogar, de estar à disposição, como ele já se colocou, para uma partida de futebol. É óbvio que essa passagem no futebol português foi o que fez o Ceará contratar o jogador. O Ceará tem essa obrigação, ele tem um departamento de inteligência para isso, ele tem o Dimas para fazer isso. Mas a equipe do Ceará, ela tem, como eu disse, a obrigação de avaliar todas as questões para uma contratação. Você, torcedor, não. E você, torcedor, tem a lembrança maior, porque está mais aqui perto de nós, da passagem do Vinícius Anocelo pelo Fortaleza. E lá ele não foi bem. Então, eu perguntei na coletiva o que aconteceu com o Vinícius no Fortaleza e por que ele entende que será diferente sua passagem pelo Ceará. Eu vou, assim, quando eu chego lá, eu tive um problema familiar muito sério nas minhas primeiras semanas. Acho que é um problema familiar que ninguém gostaria de ter, e isso realmente mexeu muito comigo. E dos 8 meses, se eu não me engano, 7 meses possíveis que eu poderia estar lá, eu passei 6 meses, 5 meses e meio machucado. Então, realmente foi difícil. Como você disse, foi uma passagem ruim. Eu não consegui estar apto para jogar, todo o tempo voltava e não me sentia bem, não estava o corpo nem perto de estar 100%, então realmente isso atrapalhou bastante. Claro que mentalmente eu tive um baque muito, muito grande nas minhas primeiras semanas e logo depois veio uma lesão séria, e eu fiquei muito tempo, aí dos 7, 8 meses possíveis, fiquei em 80%, 85% do tempo lesionado, tentando estar saudável, mas não consegui. Enfim, eu acho que isso foi o que realmente atrapalhou. É bom que se entenda que o Vinícius Anocelo, depois do Fortaleza, esteve jogando no Estoril, em Portugal, 1 temporada e meia, e ele foi bem no Estoril, ele foi o melhor jogador de algumas partidas do Estoril na temporada, foi um destaque do time português, e não houve contusões, que é o mais importante, né? Pelo Fortaleza, como ele disse, as contusões atrapalharam muito. Em Portugal não houve contusões, que se espera que no Ceará essas contusões também não aconteçam. E foi perguntado para ele sobre a pressão de jogar pelo Ceará. O Ceará é um time de massa, é um time com uma grande torcida e é um time com um torcedor que quer um jogador pronto, porque não é um time que vai fazer jogadores, é um time que você tem que entrar e jogar, porque está disputando uma Série A de campeonato brasileiro. E o Vinícius Anocelo falou sobre isso. A pressão, realmente, eu já estou sabendo sobre isso, né, obviamente. E me sinto assim, muito preparado para lidar com isso. Eu acho que, assim como outros clubes que eu já passei, também eu tenho quase 100 jogos de Santos também. Também é uma pressão absurda, como você disse. O Ceará é o time do povo,
um time de massa, um time que enche o estádio quase todo jogo, então realmente é uma pressão muito grande. E tem essa parte de eu ter jogado no clube rival também, mas hoje eu sou um jogador muito mais maduro, eu me sinto muito preparado para lidar com isso. Eu realmente espero que as coisas possam acontecer dentro de campo, que eu possa performar no nível que eu estou acostumado, para cair nas graças do nosso torcedor e para ajudar ao clube chegar nos seus objetivos. Como dá para a gente notar, o Vinícius está entendendo muito o que é o Ceará. E já à disposição para o final de semana, pode ser a sua estreia no sábado contra o Red Bull Bragantino. O Rodriguinho vem jogando no Cruzeiro, portanto, ele também tem boas chances de fazer a sua estreia contra o Red Bull Bragantino, sinal de início durante a partida. O Vina entra na sua segunda semana de treinos, não dá para dizer que é impossível ele ficar à disposição para jogar essa partida. São os 3 jogadores contratados pelo Ceará que já estão no clube. O quarto acordo foi com o Paulo Baia. O atacante ainda está na equipe do Fluminense, mas faltava só o aval do Fluminense para que ele viesse jogar pelo Ceará. O aval foi dado, apesar do Paulo Baia ter viajado, ele foi no final de semana para a partida do Fluminense, empatou 3-3 contra o Bahia, viajou para jogar pela Libertadores nesta terça-feira, enfrentando o América de Cali na Colômbia, e depois disso ele volta, vai assinar sua rescisão com o Fluminense, será devolvido ao Primavera, dono dos seus direitos econômicos. O Primavera é um time de Indaiatuba, uma cidade do interior de São Paulo, e Primavera já acertou com o Ceará. O Paulo Baia estava nos planos do Ceará ali desde o começo da temporada, mas ele tinha propostas para fora e tinha propostas para jogar no Brasil. Acabou indo para a equipe do Fluminense. Foram 17 partidas pelo Fluminense, com 2 gols e 1 assistência. Alguns de vocês me perguntaram pelas redes sociais, eu já respondi lá por mensagem, mas respondo aqui também. O Paulo Baia só jogou 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro, dessas 17 pelo Fluminense no ano, só 4 do Brasileiro. Então ele pode se transferir sem nenhum problema. Não furou aquele limite de 6 jogos, pode se transferir para uma outra equipe. Por isso que vem para a equipe do Ceará e ele fecha aí esse contexto das 4 contratações que eu disse que o Ceará tinha até agora. O contexto. As contratações do Ceará não estão fechadas. O Ceará quer mais uma contratação. Vamos repensar aqui. O Vina, a gente conversou sobre a questão dele, precisa de uma questão física de força. Quem sabe essa semana ele esteja melhor e à disposição, mas ainda não há essa informação. O Zanocelo, que chegou, vinha treinando no Santos, e é bem possível estar relacionado para a partida do final de semana contra o Red Bull Bragantino. O Rodriguinho, que veio do Cruzeiro, estava mantendo a forma, jogando normalmente algumas partidas, nas últimas foi preterido, mas vinha no grupo do Cruzeiro, está à disposição para jogar, e o Paulo Baia agora também vinha jogando, tanto que viajou com o Fluminense para esses 2 jogos contra a Bahia e contra o América de Cali, então também está à disposição para jogar assim que assinar o seu contrato com o Ceará. O quinto com o jogador que o Ceará quer, a quinta contratação, talvez a mais difícil, porque é financeiramente a mais cara, é a do Lautaro Dias, esse jogador que é do Cruzeiro, é atacante, joga pelo lado, mas sua posição de origem é segundo atacante. No Cruzeiro ele tem jogado mais como centroavante. O Ceará quer contratá-lo para ser uma opção ao Pedro Raul, para ser um centroavante que, quando precisar mudar, o Pedro Raul, ele seria o cara a entrar. Quando necessitar de alguns jogos que o Pedro Raul não puder jogar, o Lautaro também jogaria. E quando precisar de um atacante de lado com características mais ofensivas, que não guarde tanto a posição defensiva, o Lautaro também pode ser uma opção para a equipe do Ceará. Então, só falta essa das 5 que o Ceará quer fazer até aqui na janela nacional de transferências, e o clube está discutindo com o atleta a questão do salário, porque o Cruzeiro aceita liberá-lo por empréstimo, desde que o jogador acerte as questões salariais com a equipe do Ceará. Amigo, amiga, muito legal ter estado com você nesse vídeo. A gente certamente ainda vai fazer um vídeo falando da preparação do Ceará
para enfrentar essa equipe do Red Bull Bragantino no final de semana. Certamente iremos conversar muito sobre isso e, quem sabe, sobre o anúncio do Lautaro Dias ou de outro atacante, né? O Ceará afirma que o Lautaro é o que a gente descobriu, mas que o clube tem outros nomes que busca, que negocia também para essa questão de contratar mais um centroavante. E a gente está tentando ficar sempre bem inteirado das notícias para poder trazer para vocês aqui no nosso canal. Nosso convite: acompanhar o Futebolês todo dia 11 da manhã na TV Jogadeiro, todo dia 5 da tarde na Jogadeiro Band News FM, ambos com transmissão também no YouTube. A TV Jogadeira 12.1, a Jogadeiro Band News FM em 101,7. E é bom trabalhar, é bom estar ao lado de todos vocês, é bom fazer esses vídeos e ouvir de vocês o feedback que pode ser dado através dos seus comentários. Então, comentem em vídeo o que é que vocês pensam sobre essas contratações do Ceará, o que o Ceará ainda precisaria mais no ponto de vista de vocês, e se vocês entendem que são boas contratações para o restante da temporada 2025. Não esqueça de deixar o seu like, se você não deixou no comecinho, então vá lá e deixe o seu like, ele é sempre importantíssimo para o canal. Eu sempre digo que ele é o seu ok, né? Dizendo, olha, aprovei esse vídeo, gostei desse vídeo. Então, deixe o seu like, ele é muito importante, like, legalzinho, gostei, joinha, ok, é você que sabe. O importante é que você deixe o seu like aprovando o vídeo no canal e dando a condição da plataforma encontrar outras pessoas com seu mesmo perfil para apresentar o nosso vídeo também. Se você ainda não é inscrito no canal, vá na página principal e deixe a sua inscrição. Se tem dificuldade de se inscrever, aqui abaixo na descrição do vídeo tem o primeiro link, ele te leva direto para a página principal. Você clica, vai na página principal, lá tem que inscreva-se, você clica, vira um inscrito, ativa no sininho todas as notificações. Olha, quando tiver vídeo novo, a plataforma te notifica dos nossos novos vídeos. Fico muito agradecido com a participação, com a inscrição, com o like de todos vocês. E nosso compromisso continua. Se Deus nos permitir, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá! Pouco tempo antes do fechamento do nosso vídeo, mas quando ele já estava todo gravado, recebemos a informação de que o atacante Bruno Tubarão estava deixando o Ceará. O jogador se despediu dos seus companheiros de clube na tarde da terça-feira e confirmou que está indo para a Indonésia. O Persídia Jakarta tinha interesse no Bruno Tubarão, chegou a fazer uma proposta. A princípio o Ceará disse não. Lembrem-se que o Ceará ainda não tinha contratado os dois atacantes de lado, o Rodriguinho, e também o contato posterior para confirmação do Paulo Baia, e por isso não poderia perder mais um atacante de lado. Com a confirmação das novas contratações, Rodriguinho já está no clube, Paulo Baia, o Ceará acertou tudo com ele, com o Fluminense, e também com a cessão dos seus direitos econômicos junto ao Primavera, e por isso pôde agora liberar o Bruno Tubarão para a equipe da Indonésia. O Ceará terá uma compensação financeira, mas como o negócio não foi ainda assinado, a direção do clube e nem o clube da Indonésia, nem mesmo o empresário que participa dessas negociações podem trazer nenhuma outra informação. O que dá para cravar é que Bruno Tubarão não permanece na equipe do Ceará, vai deixar o clube e financeiramente o Ceará, vai receber uma compensação financeira.